Olá, nós estamos iniciando o nosso bate-papo com o pastor Fábio Silva e com o apóstolo Robson e também o nosso cameraman Onias. Então nós queremos desde já que o pastor Fábio deixe seus agradecimentos. Eu quero agradecer pela vida aqui do apóstolo Robson, que está neste bate-papo, também do presbítero Onias, que está filmando, e também a presença do nosso apresentador Alexandre, evangelista Alexandre. Obrigado. Muito obrigado. Deus Obrigado abençoe. também. Então vamos ouvir agora o apóstolo Robson seus agradecimentos. Bom, eu queria desde já estar agradecendo por este convite de estar nesse bate-papo. Para mim está sendo uma honra fazer parte deste bate-papo junto com o pastor Fábio, o evangelista Alexandre e o câmera Onias, presbítero Onias. Então nós iremos fazer uma pergunta agora para o pastor Fábio Silva. Sim, falar nisso, meus irmãos, o pastor Fábio tem um livro, Decifrando o Sonho. Você pode procurar aí em qualquer site, com certeza vai comparecer, tem nas Casas Bahia, no Mercado Livre, e esse livro tem sido muito bem vendido. Abençoe a vida do pastor Fábio, um homem de Deus abençoado. Mas desde já, vamos fazer uma primeira pergunta para ele. Pastor Fábio, nós falamos a respeito de juízo de paz, o que é a notificação? A nomeação sobre o juiz de paz, eu vou explicar de acordo com a Constituição da República Federativa. Quem olhar na Constituição, eu só vou ler a parte da lei. A lei número 110 é aquela que o noivo e a noiva dá entrada na certidão de habilitação para que logo após possa estar saindo essa certidão, que é um mês depois, essa certidão sai e aí entregue esse papel na mão do ministro, seja lá do padre, do pastor, do rabino. Então é passado para ele e aí celebra o casamento. Essa é a lei número 1110. Mas também tem a lei 1515 a 1516. Essa lei faz parte do novo Código Civil Brasileiro, aonde abre um leque, aonde você, mesmo sem dar entrada na certidão de habilitação, o ministro ele pode celebrar o casamento e logo após os noivos podem dar entrada com surtimento no civil e no religioso, sendo que eles têm mais ou menos 90 dias para poder estar fazendo isso. E quando eles derem a entrada, 16 dias depois, eles podem voltar ao local e estar pegando a certidão de casamento. Pois não, pastor Fábio, é muito interessante, nós sabemos a respeito disso, porque sempre para perguntas, né? Às vezes as pessoas perguntam, e uma coisa que você falou aí que me chamou muita atenção, a respeito, no caso que a gente podemos casar até antes e depois procurarmos uma constituição ou um cartório, né? Para a gente poder dar o segmento do casamento. Mas, diante da lei, que nem você falou, te fazer uma pergunta, de que forma esse casal deve procurar quem? O pastor da igreja, procurar o juiz ou o cartório para poder ser direcionado? Como é que ele deve se comportar e procurar quem, no caso, para poder casá-lo, antes de ir casar no civil? Se o casal ele faz parte de uma associação religiosa, então ele vai estar procurando o pastor, o rabino, o padre, e ele vai estar pedindo a explicação sobre o assunto. Então ele que vai estar optando, o casal vai estar optando. Se ele quiser estar dando a entrada no casamento logo
na igreja sem solicitar habilitação, ele pode estar fazendo isso e o pastor, ele pode fazer isso e logo após dar entrada. Mas se ele quiser primeiro solicitar a habilitação primeiramente no fórum, então ele vai procurar o fórum indo com todos os documentos necessários, aonde ele pode verificar perguntando ao próprio pastor quais as documentações que leva, porque existem pessoas que não sabem quais são as documentações que leva. Então, ele vai estar procurando o pastor vai estar explicando e ele vai dar entrada lá no fórum. Mas se ele quiser, a celebração aconteça logo na igreja e depois da entrada no fórum, isso pode acontecer. Isso é muito bom, está sendo muito claro, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso, né, pastor? Com certeza. E no apóstolo Robson, muitas pessoas, têm dúvida, apóstolo Robson, a respeito dessa mesma pergunta, porque eu mesmo não sabia disso. Você, quanto tempo tem de casado? Eu tenho uns 5 anos de casado. 5 anos de casado. E você sabia que a lei lhe dava esse alvará de permissão para você casar antes no civil para depois ir para o religioso? Não sabia. É muito interessante. Isso é importante para a gente. Muitas das vezes nós estamos dentro da nossa casa, até na igreja, e nós não temos conhecimento a respeito dessa lei que abre realmente um leque para nós. Mas você, apóstolo Robson, qual a pergunta que você tem para o pastor nessa noite? Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer o pastor Fábio pelo livro que ele escreveu, que tem por título Decifrando o Sonho. Está sendo um livro que está muito bem vendido, está na banca já, nas bancas. Os irmãos que quiserem adquirir, podem procurar, que é um livro muito bom, está sendo muito procurado nas lojas. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para o pastor é: qual é a função de um juiz de paz eclesiástico? Muito boa essa pergunta, porque existem pessoas que fazem o curso de juiz de paz e quer se colocar como se fosse um policial, quer se colocar como se fosse uma autoridade jurídica, como um juiz que pega o martelo e tem que estar ali exercendo uma autoridade, quer passar por cima das pessoas, mas só que a função do juiz de paz é totalmente diferente. O juiz de paz ele tem a função de quê? De celebrar casamento, de verificar se está tudo em ordem para que não venha acontecer alguma impugnação na área do casamento. E também o juiz de paz ele tem a função conciliatória, de estar aconselhando um casal que está chegando próximo do divórcio. Essa é a função do juiz de paz. Então, pastor Fábio, você, como pastor, como um homem, como uma pessoa do bem, como você tem aconselhado muitas pessoas que chegam muitas das vezes com situações, condições difíceis e tem muitas das vezes chegado à beira de uma ruína seu casamento. Você como um juiz de paz, como você deve agir? Bem, respondendo a sua pergunta, é uma boa pergunta, porque o pastor ele tem que aconselhar tanto de acordo com a lei, porque ele é um juiz de paz, ele é um representante da lei, então ele tem que aconselhar de acordo com a lei e tem que aconselhar de acordo com as leis divinas. Então, eu vou estar aconselhando de acordo com as duas partes, a lei de Deus e a lei dos homens, que é a lei constituída pelos homens. E a palavra de Deus mesmo diz lá, em Romanos 13, que nós devemos ser obedientes às autoridades constituídas. Então, os conselhos serão na direção de Deus e sempre para que não venha acontecer o divórcio. Fazer de tudo para que não aconteça o divórcio. Esse é o aconselhamento. Então, pastor, muito bom a gente estar realmente conversando a respeito disso, porque nós vemos que a sociedade hoje ela tem uma facilidade para procurar o divórcio, Então, essa função sua como juiz de paz, então quer dizer que você é uma pessoa que está ali constituída por Deus e também pelos homens, A lei, está guardado pela lei da terra,
Ou seja, mas a importância maior é que você quer sempre ser um bom representante onde haja união, onde haja paz, amor e alegria. Então eu posso desde já entender que o Senhor tem uma grande função, não só como pastor, mas também como um pai de família, a respeito de brigar pela causa dessas pessoas, não destruir mais lares, é isso, pastor? Com certeza. Esse é o papel não só meu, mas tem que ser de todos os ministros que levam a palavra de Deus. Essa é a função de todos nós, é defender a palavra de Deus, mas também defender a lei. Então, agora eu quero que o nosso apóstolo Robson, ele vai com certeza estar aí todo ansioso, desejoso, direcionar uma segunda pergunta ao pastor. Então, Robson, você pode agora direcionar sua segunda pergunta ao nosso juiz de paz que está conosco, o pastor Fábio Silva. Amém? Como estamos falando sobre o casamento, né? Eu gostaria que o pastor, né, como juiz de paz, como ele explicaria para nós os ouvintes, né, como é um casamento com efeito religioso. Bem, esse casamento civil com efeito religioso, ele é algo que ocorre fora do fórum, porque o costume é sempre ter um juiz de paz colocado pela própria lei, aonde ele vai estar celebrando o casamento e vai dizer: em nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. Só que vai ser, a partir desse casamento civil com efeito religioso, em vez de ser no fórum, vai ser feito em um clube, vai ser feito em uma igreja, vai ser feito em uma casa, uma praia. Então, em uma escola, em vários lugares pode ser celebrado este casamento, onde vai ser representado o juiz de paz, que vai ser o rabino, o pastor ou o padre. Muito interessante, pastor. Agora, essa pergunta ela não nos incrementou mais. Você pode explicar para nós melhor qual a diferença do religioso para um casamento perante a lei? Ou seja, qual a diferença deles dois? Bem, a diferença do religioso, porque o casamento religioso, ele é um casamento celebrado de acordo com os ensinamentos bíblicos. Só que ele é de acordo com os ensinamentos bíblicos que também foi aprovado pela lei para ser legalizado, porque antes o casamento era só no religioso. Depois, em cerca de 1500 e pouco, foi que surgiu o casamento também no civil. E este casamento civil é de acordo com a lei dos homens. E o casamento religioso é aquele que é Deus, que é constituído por Deus. É um casamento aonde o padre ou o pastor, ele vai estar ali exercendo a autoridade divina e falando ali em nome de Deus e celebrando aquele casamento em nome de Deus. Já a lei não. A lei é totalmente diferente. A lei, em vez de ser em nome de Deus, o casamento vai ser em nome da lei. Nós paramos aqui em um ponto muito interessante, que foi a diferença, nós queríamos saber qual a diferença entre o casamento religioso e o casamento civil, né? E o pastor respondeu muito bem, com muita eloquência, muito conhecimento, fiquei muito grato, obrigado, pastor. Agora eu quero que o apóstolo Robson vai fazer a sua terceira pergunta ao pastor Fábio. Pastor Fábio, o senhor como pastor, como um juiz de paz, qual o poder, né, qual a autoridade que o juiz de paz tem? Será que ele tem um poder de prender alguém e soltar algum indivíduo? Bem, logo no início do nosso bate-papo, né? Eu falei um pouco sobre a função do juiz de paz, não foi? E a função do juiz de paz é o quê? Celebrar casamento, verificar se há algum tipo de impugnação
para que não haja esse casamento, e também conciliatória. Então, o juiz de paz, ele não tem poder de prender ninguém, ele não tem poder de tirar ninguém da cadeia, ele é um representante da lei para representar na área do casamento, da celebração. Agora, existem pessoas que confundem nesta área e acham que tem autoridade para querer ameaçar as pessoas ou intimidar. Então, pois é, nós sabemos então, pastor, que no caso o juiz de paz ele não tem autoridade nenhuma sobre a legislação, não é isso? Então é muito interessante porque a autoridade dele é apenas a respeito de casamento, ele não influencia de forma nenhuma perante pessoas presas, pessoas que em qualquer outro ambiente, hospitais, então o juiz de paz nesse lado não pode influenciar, é isso? Não, ele é um cidadão como todos nós. O juiz de paz, a função dele, ele deve ser respeitado, ele deve, as pessoas, tratar ele como trata um cidadão comum. Porém, ele não tem autoridade como se fosse de um policial ou de um juiz. É muito interessante. Pastor Fábio, a parte mais interessante no caso, eu quero saber quanto tempo se leva para um juiz de paz se formar? Depende. Existe caso em que o juiz de paz, ele tem pessoas que estudam 2 anos, 3 anos, 4 anos, e existe casos que a pessoa ele passa por um curso de aperfeiçoamento, na qual o que vai fazer que apresse a sua formatura é ele mesmo com seu esforço, com a sua capacitação. E só para entrar um pouco sobre esse assunto, que o juiz de paz ele tem que estar apto, eles têm que estar estudando bastante, mas todo pastor, todo o religioso, que ele faz parte do cadastro jurídico nacional, que é com o CNPJ, se ele tem a sua organização religiosa registrada com tudo em dias, então ele já, de acordo com a lei, ele já exerce a autoridade de juiz de paz. Então, ele fazendo curso ou não, ele é um juiz de paz. Mas é bom que ele faça um curso, é bom que ele aperfeiçoe, que ele aprenda, para não fazer feio. Pastor Fábio Silva, a gente também queremos saber qual a tarefa do noivo e a tarefa do juiz de paz, do celebrante. Qual a tarefa? Entendi sua pergunta. Você está perguntando sobre a tarefa dos noivos no momento de dar entrada para o casamento, né? Exatamente, pastor. Então, eu vou estar dizendo aqui o primeiro passo. O primeiro passo, ele pode dar entrada na certidão de habilitação e 30 dias depois, os noivos vão lá, retira essa certidão de habilitação para o casamento, passa para o ministro religioso e daí ele vai aguardar a data do casamento. Chegando na data do casamento, aí vem um segundo passo, aonde os noivos eles já se casaram, então o ministro ele vai lá, passa toda a documentação na qual ele vai levar para o fórum, que é o termo de casamento. Ele vai levar o termo de casamento e vai levar outras documentações e vai passar para os noivos. E os noivos vão dar entrada. Vão dar entrada lá no fórum e 16 dias depois eles vão pegar a certidão de casamento. Porque quando termina o casamento, no religioso, em vez de receber a certidão de casamento, eles recebem o termo de casamento, que é para poder dar entrada no fórum. Pastor, então é interessante isso. No caso, o noivo tem o dever, né, de levar. Mas uma outra pergunta, pastor. Ele precisa de testemunha? Precisa, com certeza. As 2 testemunhas que assinaram na igreja,
no livro e também na parte que vai para o fórum, essas duas testemunhas também têm que ir no fórum lá para poder estar assinando, porque elas são testemunhas desse casamento. Então, no caso, ela tem que comparecer no cartório, né? Para estar ali presente, para assinar novamente, é isso? Isso. É muito importante isso, quando nós vemos isso. Interessante, pastor, como nós vemos que o trabalho do juiz de paz é muito importante para a sociedade. Então nós vemos agora que esse trabalho de juiz de paz é um trabalho onde realmente vai preencher o coração das pessoas, porque há uma facilidade melhor, né? Eu acredito que o seu trabalho vai facilitar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Então, pastor, para a gente tentarmos fechar o nosso momento aqui, que nós estamos do nosso diálogo, que está muito gostoso, que não dá nem vontade de terminar, na verdade, vontade de continuar, porque é muito bom saber disso. Agora, para a gente tentar fechar, eu quero te fazer mais uma pergunta. Não sei se o apóstolo tem alguma pergunta ainda para fazer. Tem algum apóstolo? Se tiver alguma, pode fazer, por favor. Fique à vontade, né? Por favor, dou a oportunidade para o apóstolo estar aí fazendo a pergunta. A pergunta que eu quero fazer para o pastor Fábio é, ele como juiz de paz, né, que celebra casamento, né, como vamos dizer, pastor Fábio, o senhor como um pastor, né, como nós acabamos de falar, como juiz de paz, qual conselho o senhor daria para um casal que está namorando, né, que está prestes a se casar e no futuro estão querendo se casar? O meu conselho, primeiro como ministro religioso e também como juiz de paz, primeiro é que eles têm que analisar bem. Eles têm que ver, o casal ele tem que ver se realmente eles se amam de verdade, porque um casamento sem amor, futuramente, é um futuro divórcio. Então, primeiro passo tem que ter amor, para que esse casamento aconteça. Nós queremos fazer já o nosso agradecimento ao pastor Fábio Silva, ao apóstolo Robson. E, desde já, irmão, entender, você pode depois entrar no YouTube, no site, procurar no YouTube, porque vai estar lá. E você quiser entender mais, entre no site, com certeza vai ter como você fazer mais perguntas ao pastor Fábio Silva. E, com certeza, ele agora vai deixar os agradecimentos, né? O pastor Fábio Silva deixar seu agradecimento desde já. Amém? Pastor Fábio. Bem, eu quero agradecer pela vida aqui do evangelista Alexandre, o entrevistador, também o apóstolo, que fez perguntas bastante importantes. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo aí pelo YouTube gostaria de fazer, e a pergunta do apóstolo respondeu a dúvida de muitas. E também ao nosso cameraman que está aqui, o presbítero, e todos os internautas que fazem parte do YouTube, do meu canal, todos que fazem parte também do blog Esporte, Intérprete de Sonhos Fábio. Gostaria de convidar a todos os que fazem parte do meu canal e que estão ouvindo aí, para poder também estar comprando o livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Você pode comprar, como já foi dito pelo entrevistador, nosso evangelista Alexandre. Você pode comprar este livro nos sites, na editora Baraúna. Você pode comprar diretamente da minha mão, só é você entrar em contato aí, bote aí na parte de comentário do vídeo, eu quero o livro, quero comprar o livro, como é que eu faço? Eu vou estar ali explicando como que você vai fazer para poder estar comprando o livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Pois é, querido, nós também queremos agradecer a Deus e também queremos ouvir o agradecimento do apóstolo Robson. Ele está aí para nos agradecer, fazer os agradecimentos. Estou honrado, né, de estar neste bate-papo junto com o pastor Fábio, evangelista Alexandre, né? Estou muito honrado de estar fazendo parte
deste bate-papo, né? Então estou muito agradecido, pastor, de ter feito esse bate-papo junto com o senhor, né? Sou grato também pelas as respostas, pelas dúvidas que o senhor tirou, tanto a minha quanto os que estão nos ouvindo, né? Sou muito grato a Deus, que Deus continue te abençoando, né? Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Então, desde já, nós pedimos o agradecimento, né? Terminando. E esse é o livro, irmão. Esse é o livro que nós estamos apresentando a você, o Fábio Silva. Este livro, Decifrando o Sonho. Esse livro, com certeza, é um livro que vai preencher seu coração. Você que tem dúvida de sonho. E, com certeza, ele vai lhe ajudar muito. Eu quero que você, por favor, chegue lá no canal dele. Tem uma, por favor, assine o canal dele. Convide ele, assine, por favor, né? Você que está aí, você ainda que não se inscreveu no canal do Pastor Fábio Silva, se inscreva, porque é muito importante. Você está valorizando o trabalho dele e com certeza você também será abençoado, né? E se você quiser pegar o livro com ele, será autografado, tá bom? Se quiser fazer o pedido, você vai entrar no site dele, ele vai te passar todas as coordenadas do seu Facebook ou até seu WhatsApp e você vai entrar lá e com certeza ele vai poder enviar o livro pessoalmente com essa assinatura dele, Fábio Silva, o próprio autor, assinando o livro para entregar a você. Né? Desde já agradeço ao pastor Fábio, prazer pastor, que Deus abençoe, agradeço ao apóstolo, prazer apóstolo, Deus abençoe. E nós queremos aqui encerrar agora, irmão, essa edição nossa, dizendo muito obrigado para você, que Deus abençoe sua vida. Agradecemos também ao nosso cameraman, que Deus possa abençoar a sua vida e com certeza, na próxima nós estaremos com certeza junto, ligado, coladinho com Jesus Cristo, amém? Que o Senhor abençoe.